O jiu-jitsu, em princípio, é uma arte de defesa pessoal que existe há milênios no Japão, que foi quem assumiu a paternidade, porque dizem que veio da Índia foi à China, e da China o japonês pegou, aperfeiçoou e fez o método oficial de defesa pessoal deles. Os monges budistas, lá do norte da Índia, algumas milhas acima de Benares, onde o povo falava ainda o dialeto Pali ou Laurikosh, nasceu um homem chamado Siddhartha Gautama. Esse homem foi conhecido como Sakyamuni, o príncipe solitário, mas hoje em dia é conhecido como Buda, o iluminado. Ele tinha uma espécie de religião, uma seita religiosa, que usava o nome dele, era o budismo. E essa seita, os monges budistas tinham que percorrer as estradas para disseminar o budismo. E eram constantemente assaltados e mortos, e traziam um prejuízo muito grande para o budismo. Então eles criaram um sistema de luta que dava a eles condições de se defender dos ataques sem uso de arma, que era tentatória moral da religião deles. Os monges budistas foram os verdadeiros criadores do jiu-jitsu, que mais tarde, com a morte de Buda, assumiu o poder na Índia Siddhartha Privadasi, mais conhecido como Rei Asoka. E ele disseminou pelo mundo o jiu-jitsu, saindo para o Tibete, Birmânia, Sião, China e, por último, no Japão. O jiu-jitsu chegou ao Japão por volta do ano 200 a.C. Foi aperfeiçoado e ficou escondido de outros povos até o final do século passado. 100 anos atrás, os japoneses abriam seus portos e iniciavam um comércio com os ingleses. Estes ficaram maravilhados com essa nova visão de luta corpo a corpo. Uma luta dominadora chamada jiu-jitsu ou arte suave, em que homens fracos e leves venciam pesados e fortes. Mas os japoneses não ensinavam os ocidentais as técnicas dessa luta. Era crime contra o Império, uma espécie de lei de segurança nacional. Devido à insistência dos ingleses em aprender essa arte, os japoneses ensinaram parte do jiu-jitsu, uma luta desenvolvida por Jigoro Kano e mais tarde chamada de judô. Por uma dessas coincidências históricas, o jiu-jitsu veio parar no Brasil e foi plantado por um japonês em solo fértil, numa família de imigrantes escoceses. Gastão Gracie era carioca, descendente de escoceses. Gastão era patriarca da família. Desistiu da carreira diplomática, fixou residência em Belém, tornou-se homem influente na cidade, casou-se com uma moça da sociedade local e teve 8 filhos. Gastão Gracie ajudou Esaí Maeda, conhecido como Conde Koma, a prosperar nos negócios em Belém. Em forma de gratidão, o Conde Koma ensinou a Carlos, o mais velho dos filhos de Gastão Gracie, os segredos do verdadeiro jiu-jitsu japonês. Nesse momento, nossa história muda bruscamente. E quando nós viemos para o Rio, o falecimento de meu avô, meu pai veio com a família para cá e meu irmão passou a dar aula a amigos. Ele não tinha, assim, uma atividade, vamos dizer, especializada, e amigos queriam saber jiu-jitsu, ele começou a dar aula de jiu-jitsu. No Rio de Janeiro dos anos 20, a família Gracie encontrou uma capital da República agitada, como dizia Carlos Drummond de Andrade, rica em atividades culturais. Foi o período da criação do samba, e havia festas por toda parte. Os bares viviam cheios, onde os malandros e bons vivãs bebiam, dançavam, e a honra ainda era defendida em brigas dentro e fora dos bares. Capoeiristas e boxers dominavam o cenário da época. Mas, como sempre, existiam os valentões, os malcriados e os infratores de plantão. Com a família Gracie no Rio, puxados por Carlos Gracie, esse quadro começou a mudar. Depois de um ano e meio, eu só vendo ele dar aula de manhã até de noite, eu não tinha o que fazer, adquiri a prática de saber o que ele dizia e de responder as perguntas que lhe faziam. Fiquei um papagaio. Sabia as perguntas e as respostas. Um dia ele se atrasa, e com esse atraso o aluno que veio dar aula, que era uma pessoa importante do Banco do Brasil,
E eu disse, doutor, o Carlos não está, o senhor quer que eu vá passando um programa no senhor? Ele, vamos brincar, porque era garoto, tinha 15 anos. E no que eu dei aula, eu como sabia aquilo tudo de cor, falei o que meu irmão falava, perguntava, dizia, mostrava. Quer dizer, era praticamente um professor, embora cópia. Quando meu irmão chegou, que quis dar aula, o aluno disse, olha, eu já fiz a aula com o Hélio e gostaria que ele continuasse me dando aula. Meu irmão, que nunca foi muito de morrer por trabalho, gostou. Primeiro por saber que eu já sabia jiu-jitsu sem que ele me ensinasse. Segundo que eu ia dar aula por ele, que ele não tinha esse trabalho, eu daria. Resumo, fui nomeado professor dessa maneira. Mas que tipo de professor? Ensinava. Mas depois eu queria fazer, eu comia sozinho e não conseguia. Daí comecei num esforço muito grande para que eu pudesse fazer a descobrir a diferença entre os movimentos que ele mostrava e o que eu teria que fazer. Essa foi a adaptação que eu fiz, que eu praticamente não inventei o nosso jiu-jitsu. Eu apenas adaptei a minha pessoa, criando formas de alavanca, de acordo com o que nós possuímos, a dar aqueles movimentos que o japonês fazia à base da força e da habilidade. Jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu Gracie, é um de Kosen, do judô de Kosen, como os japoneses chamam, para transformar no jiu-jitsu Gracie, que é o jiu-jitsu que o Hélio transformou e criou esse sistema de luta, como ele mesmo diz, luta para fraco. É uma luta onde o fraco consegue vencer o forte com um mínimo de dispêndio de energia. Imagine o Antigo Oriente. Os monges budistas que desenvolveram o jiu-jitsu viviam uma dieta física e espiritual. Alimentavam-se de grãos, eram magros, baixos, enfim, frágeis presas fáceis para ladrões, soldados, inimigos, vagabundos de estradas. Como por encanto, mais de 2000 anos depois, o jiu-jitsu reapareceu no Novo Mundo para beneficiar, entre outros, Hélio Gracie, aparentemente frágil como um monge. O jiu-jitsu é uma arte tão eficiente e dá às pessoas tanta segurança que tanto uma criança de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, como uma pessoa, como uma moça, uma senhora, um velho, qualquer um aprende e aproveita tanto, porque ele não tem ideia de como se defender. De maneira que essa simplicidade e a eficiência de defesa é tão grande que todo mundo se empolga. Uns porque querem ficar mais eficiente, outros porque não querem apanhar, outros porque a autoconfiança modera o sujeito, ele fica mais tranquilo, mais sereno. A nossa projeção veio devido às vitórias que nós tínhamos contra leigos, homens valentes, homens fortes, que nós procurávamos elementos para crescer. Como é que eu ia provar isso jiu-jitsu sem pegar alguém e vencer? Então começamos a desafiar os fortes, os valentões, os brigadores, enfim, quem duvidasse da nossa superioridade física que aparecesse. No começo do século, os duelos armados perderam a força. Para tirar as diferenças entre inimigos, os homens brigavam em ringues, nos parques e nas feiras. Os mais jovens que desejavam aprender uma luta ou defesa pessoal tinham apenas duas opções: aprender capoeira ou aprender o boxe. Os Gracie, principalmente Carlos e Hélio, criaram uma estratégia diferente: um marketing agressivo para divulgar o jiu-jitsu. Imagine, quem em sã consciência iria entrar numa academia de uma luta com um nome estrangeiro? A maioria achava que a capoeira, um tanto vulgar, e o boxe, mais nobre, eram as melhores opções. Os Gracies passaram a desafiar todos os lutadores. O objetivo era conseguir alunos, popularizar o jiu-jitsu. Chegaram até a colocar anúncios no jornal, convidando pessoas para apanhar. Primeiro vencemos todo que era valente do Rio de Janeiro, Chico Soledade, mais não sei quem, enfim. Os brigadores da época apanharam todos. Aí começaram a arranjar gente para nos vencer, porque no início nós tivemos uma oposição muito grande. Oposição essa que no brasileiro é muito comum. O gente começa a crescer, eles querem testar a eficiência do cara. Seja em que arte for. Se você chegar no Rio de Janeiro e disser que é o melhor, ele não acredita no que você diz, daí vai pagar para ver.
E esse pagamento, para ver, todos se deram mal, porque foram apanhando um atrás do outro. Aí começaram a vir boxer, minha primeira luta foi com boxer, depois veio luta livre, depois veio jiu-jitsu. Aí começou a vir japonês, os japoneses todos começaram a apanhar. Durante 25 anos, os Gracie lutaram e venceram toda sorte de lutadores. Carlos e Hélio Gracie foram os criadores do Vale Tudo. Imagine um homem de 60 quilos como era Hélio Gracie, de pouco mais de 1,60 m. Imagine sua bravura, técnica e coragem. A principal luta de Hélio Gracie nesses anos, a que mais deu orgulho para a família, foi uma batalha histórica de mais de 3 horas de duração, entre ele e Valdemar Santana. Essa luta espantou o mundo. Hélio Gracie brigou com Valdemar Santana, ele com 42 anos, ele com 22, uma diferença de peso de quase 30 quilos. Ele brigou 3 horas e 45 minutos. E essa luta só acabou porque o professor, já sem resistência, perdeu a luta por desmaio. Ele apagou e a luta se encerrou aí. Foi a luta que mais nos honrou. Em 52, eu parei de lutar. Foi a última luta que eu fiz com o campeão do mundo, Kimura. Que eu lutei, porque ele não quis lutar comigo, porque achou muito fraco para lutar com ele, que ele pesava 100 quilos, era um homem forte, campeão mundial. Me testou como vice-campeão do mundo. Pesava uns 15 quilos mais do que eu, 20. O Hélio Gracie lutando com o Catô, da trupe do Kimura, de Yoshimatsu, tudo, ele ganhou a luta com o Catô dentro das pernas dele, da guarda. Entendeu? O Hélio foi metendo a mão e ele foi deixando. O Hélio, com um determinado truque e habilidade, levou as duas mãos à gola e puxou, e o Catô dormiu num estrangulamento. Entre honrados praticantes de artes marciais, existem certas leis que sempre foram respeitadas por todos. Um lutador não desafiava o campeão. Este sim, quando desejasse, concedia a honra de um desafiante lutar contra ele. Nessa luta, também, ele não me venceu, embora eu tenha perdido. Porque meu irmão jogou a toalha num dado momento, pensando que ele ia me quebrar o braço, e sabendo que eu tinha um temperamento também meio aguerrido, que eu não podia não querer bater, e ele, para me proteger, jogou a toalha. Quer dizer, perdi, mas não bati.